Glória a Deus. Vamos para mais um vídeo de hoje e esse com certeza será um dos vídeos mais polêmicos que você já viu, se é que podemos dizer assim, tá bom? Mas tenho certeza que nós vamos ampliar o nosso conhecimento bíblico. Vamos abrir a palavra de Deus no Antigo Testamento. Muitos costumam dizer Velho Testamento. Eu não costumo usar essa frase, porque essa frase ela não condiz com a importância de todo um contexto bíblico. Então eu costumo dizer antigo. Se você analisar esse conceito no dicionário, você vai ver que há uma enorme diferença quando você se diz velho e quando você se diz antigo. Velho é uma coisa que possivelmente até não se use mais, que não tem mais nenhuma necessidade. Mais ou menos assim. Depois você veja lá a diferença entre o que é uma coisa que é antiga e uma coisa que é velha. Beleza? Vamos lá. Em Livro de Reis, no capítulo de número 10, de número 11, nós vamos ler aqui apenas os versículos de número 38 e 31. Pois bem, para que você primeiro esteja bem conectado com o que eu quero tratar aqui nesse episódio, nesse curto episódio, para o vídeo não ficar longo, mas também não vou fazer muito rápido, porque senão você vai perder o raciocínio, você vai perder a lógica daquilo que eu quero passar de uma forma pontual. Beleza? Pois bem, vamos lá. Quero trazer uma palavra, e essa palavra ela vai ser de um grande auxílio para que nós aprendamos a raciocinar de uma forma legítima e não de uma forma que a gente às vezes força. Às vezes as escrituras quer dizer uma coisa e às vezes a gente quer forçar um pouquinho, como quem quer dizer que não é aquilo que as escrituras dizem. A gente tem que olhar para as escrituras de uma forma ampla, moderada e de uma forma sincera e de uma forma que não seja tudo pela emoção. Ah, mas não é isso que as escrituras quer dizer. Ah, mas é isso. Porque às vezes nós lemos alguns textos ou algumas histórias e a gente fica plantando historinhas da nossa cabeça. E nós temos que entender, a Bíblia ela tem capacidade de auto se interpretar. Porém, tem algumas questões que fica muito, ao meu ver, aquilo que a gente está pensando. Às vezes a Bíblia quer dizer algo, mas às vezes a gente acha que ela não quer dizer algo. Mas tem esse texto aqui de Reis, 1 Reis 11, ele é muito complexo porque, vamos voltar um pouquinho na história. O Reino Unido. Você diz, o que era o Reino Unido? O Reino Unido, ele dá a iniciar-se ali no início do reinado de Saul, do rei Saul. Quem não conhece a história do rei Saul, estava ali às buscas das jumentas, encontra-se com um profeta, etc, etc. Ok? Então, Saul, ele foi o primeiro rei do Reino Unido de Israel. Então, depois veio o rei Davi, muito conhecido por algumas das suas barbáries, mas um cara que foi tido por Deus segundo o coração dele. Ok? Depois eu vou trazer um vídeo, o que é ser segundo o coração de Deus, e digo que você também pode ser segundo o coração de Deus. Beleza? E o terceiro rei que fecha essa janela
do tão conhecido período do Reino Unido é justamente Salomão. Salomão foi aquele cara que veio por intermédio do adultério do rei Davi. Primeiro filho de Davi, que ele, deitando-se com Betseba, mulher de Urias, o seu homem de confiança no exército, veio o primeiro filho, em ocasião desta lamentável situação, veio a óbito, né? Morreu essa criança, e depois veio Salomão. Mas não deixa de ser, de vir desse ponto de vista que nós estamos tratando. Então, o Reino Unido se deu com esses três homens. Saul, o primeiro rei que fez parte ali do Reino Unido, segundo Davi, e depois ali o rei Salomão. Vamos agora para o texto? Primeiro livro do Reis, capítulo 11, o 38 diz assim, olha só, preste atenção e medite comigo. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão. Vamos dar uma parada aqui rápida. Pronto, Jeroboão era um servo de Salomão, cuja sua eficácia era muito vista pelo rei Salomão. Um homem muito forte, um homem dotado de uma força incrível, e ele estava sendo usado nos serviços mais pesados do reino. Então, ele foge, ele é expulso, ele sai da presença de Salomão e vai para os arredores ou para como digamos, para o sentido ali Egito. Ele foge, né? Vai para as bandas do Egito, em ocasião de Salomão ter lhe expulsado, né? Então ele vai e sai. Ele vai embora. Então você vai entender, esse Aias era um profeta que atuava naquele período. E olhe só o que acontece quando o profeta Aia, ele se encontra com Jeroboão. Olhe só. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti te darei 10 tribos. Olha só. O caldo agora esquentou, engrossou. Agora esquentou. Estamos chegando lá. Vamos lá. O profeta Aias, ele encontra ali Jeroboão e tendo em si uma capa nova, ele rasga a capa e entrega 10 pedaços a Jeroboão. E ele profetiza dizendo, olha, eu vou rasgar o reino, eu vou dividir o reino e vou dar a ti 10 tribos. Pois bem, se você ler textos anteriores, Deus, ele fala que não rasgou o reino ainda, não dividiu o reino ainda, porque Salomão ainda estava vivo. E o motivo pelo qual ele ainda não tinha dividido, por causa das desobediências sequentes de Salomão, foi a aliança que ele tinha com Davi. Ora, todos sabemos que Davi,
no auge dessa história, já era morto, já dormia com seus pais. Mas mesmo assim, por causa da memória de Davi, que já era morto, mesmo assim, Deus não rasgara, não dividira o reino por causa da aliança que ele tinha. E ele ainda diz assim, com a aliança que eu tenho com o que eu tinha com o teu pai Davi. Então esse era o motivo. Pois bem, Salomão vem a óbito. Salomão morre. Agora, de um bom entendimento, todos sabemos que o sucessor seria Roboão. Está aqui nas Escrituras. Né? Roboão, o filho de Davi. Né? Roboão, o filho de Salomão, seria o sucessor de Salomão, que iria reinar ali sobre Israel. Olhe só agora e preste atenção que aí é onde vai gerar a grande polêmica e que vai ficar na sua cabeça. Eu não ia levar uma pronta partida em ocasião de que já ia aliviar o que eu ia trazer hoje. Mas eu vou deixar tudo já explanado, que é melhor. Mas um ponto eu não ia levar, mas vou levar. Ok? Vamos lá. Uns versículos antes, o profeta Aias profetiza para Jeroboão, dizendo, olha, o reino vai ser dividido e tu vai ficar com 10 reinos. E Roboão, filho de Salomão, ia ficar com o restante. O que acontece? Salomão é morto. O Roboão agora se reúne com todo o reino. Quando ele se reúne com todo o reino, o povo leva para Roboão as demandas que o povo necessitava. Uma das demandas, e foi feita essa indagação a Roboão, foi: a tua mão será mais leve, o teu fardo será mais leve, dizendo com minhas palavras para você entender, né? Vai ser mais leve em ocasião de teu pai Salomão? Roboão escuta o povo e sai para ser aconselhado. Ele se aconselha com os conselheiros mais velhos, mais antigos, e os conselheiros da época de seu pai Salomão aconselham da seguinte forma, com minhas palavras: faz da forma que o povo está pedindo, Roboão. Seja servo do povo, não oprima o povo, não use de força com o povo, converse com o povo, chegue num consenso, porque o povo está cansado, o fardo está pesado. Aí, ele sai e vai se aconselhar também com os conselheiros jovens, dos quais era do seu período, da sua época. E ele se aconselhando com os tais, eles dizem, não, você faça o fardo mais pesado que o fardo de seu pai. Você não precisa se submeter ao povo, porque você é o rei. Você é quem decide, com minhas palavras, para você entender. Que está escrito aqui qual foi o aconselhamento do povo. Vamos lá rapidinho, para não ficar nas nossas palavras? Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Olha só. Está bem aqui pertinho.
1 Reis, capítulo 12. Olha só, a partir do 6. Tomou o rei Roboão conselhos com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se proponda a este povo? Eles disseram: Se hoje se tornar servo deste povo, e servides ao povo, atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Então, olha só. Ele não quis se submeter ao conselho dos mais idosos e foi tomar conselho com os mais jovens. Vamos lá para depois a gente comentar um pouco. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo? Dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que estavam acrescidos com ele disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu aliviá-os de sobre nós. Assim lhes falareis: Meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. É uma questão, e aqui tem uma amplitude de conhecimento tão grande que você não tem ideia, né? Aqui, se a gente levar para outra contrapartida, a questão dos conselhos, das pessoas experientes, das pessoas que conhecem a vida, das pessoas que não são puxa-saco, das pessoas que não dão conselhos somente para o teu ego, para massagear o teu ego, né? Então aqui os mais velhos deram um conselho de amigo, um conselho verídico, um conselho que, uma vez ele seguindo, iria promover nele uma expectativa de longevidade no reino e de um amplo conhecimento. Depois ele iria trabalhando a metodologia dele. Mas não, ele despreza o conselho dos sábios, o conselho dos mais velhos e vai para os mais novos. E o conselho é: aperta o jugo, bota para quebrar. O povo, ele vai até um certo período. De um certo período para frente, a coisa é diferente. Então ele volta no povo e diz: olha, eu já tenho uma resposta para vocês. E a resposta aqui é a seguinte: vou botar para quebrar. Vou botar para quebrar. Se o jugo do meu pai foi pesado, o meu vai ser pesado muito mais ainda. O dedo mindinho, ele é mais grosso, ele é mais forte que o lombos, que os vossos lombos. Então ele disse: eu vou botar para arrebentar, vou botar para quebrar. Então sabe o que foi que o povo fez? Reuniu os maiorais, reuniu os oficiais, os grandes,
entraram em um consenso entre si e disseram: somos nós obrigados a servir a este tal rei? Somos nós obrigados a estar sobre um jugo pesado desse? Reuniram-se, foram atrás de Jeroboão, contou-se o que havia acontecido. Jeroboão já tinha recebido a profecia do profeta Aias, já sabia que isso iria acontecer. Então o povo se une 10 tribos se une com Jeroboão. O restantezinho da tribo ali reúne-se com Roboão, filho de Salomão. E aí acontece uma coisa interessante. O reino se rompe. E aí criam-se ou gera-se os dois reinos que hoje é conhecido como o reino do norte e, se não me falha a memória, o reino do sul. Que aí é onde nasce aí o reino de Judá e o reino de Israel. É nesse ponto aí que acontece essa divisão. Agora, a pergunta que eu faço para você, que isso era o importante, esse vídeo tão longo, mas era só para dizer, se eu poderia ter feito um vídeo só com essa pergunta, que ficava talvez bem legal, mas você não ia aprender o que você aprendeu no decorrer do vídeo. Mas a pergunta é, primeiro, o profeta profetizou para Jeroboão que ele ia reinar sobre 10 tribos de Israel. Roboão, ele errou em consultar os mais novos e obedecer o conselho dos mais novos. Porque o obedecer, quando ele obedece o conselho dos mais novos, é isso que faz com que o reino se divida. Então ele errou em ouvir o conselho dos mais novos. A pergunta que eu faço para você que está aí. Roboão, ele estava predestinado a errar para que a profecia se cumprisse e o reino fosse dividido e Jeroboão reinasse sobre 10 tribos para se cumprir o que o profeta Aias tinha dito? Ou Roboão errou porque Deus já sabia que ele iria errar, e aí ele usou o profeta para entregar a profecia a Jeroboão, dizendo que ele iria reinar sobre 10 reinos. Fica para você essa questão aí tão difícil. Porque se você pensa que Roboão errou para poder cumprir a profecia, então houve uma indução ao erro, ele foi induzido a errar para que a profecia se cumprisse. Né? E se a profecia já estava estabelecida, então ele tinha que errar para o povo não querer servir a ele, para que o reino se dividisse e a profecia se cumprisse. Então, vice-versa. Ou ele errou porque a profecia tinha que se cumprir, ou a profecia foi lançada e para a profecia se cumprir ele tinha que errar. Qual é a tua resposta? O que você acha dentro dessa questão que eu acho, sim, muito polêmico? Porque quando você vai nos mínimos detalhes agravantes, você vai chegar a dizer, então, algumas coisas que acontecem é porque é permissão para que possa acontecer, para se cumprir algo que foi determinado no passado. E, sendo o contrário, é como que teria de acontecer porque foi proferido. É muito técnico essa questão, é muito complexa essa questão. Então, que Deus em Cristo vos abençoe e que esse ponto bíblico possa servir para lhe ajudar, para a sua mente abrir, para você ter uma sabedoria dentro da palavra de Deus. E interessante, rapaz. Nunca pensei nisso. Beleza? Valeu. Deus abençoe em Cristo Jesus e até os próximos episódios.
E escreve aí, manda pra gente aí qual episódio, o que você queria, qual é a dúvida, o que você queria que a gente tratasse aqui sobre as escrituras. E segue a gente no canal do YouTube, gente. Canal do YouTube JKJ. Vai lá, que em nossos vídeos, nossos textos. Estamos também no Kawaii. E estamos também no Facebook. Beleza?